Isso. especificamente. Por volta de... O Gerald, ele era inglês. Isso, um velhinho todo doido. É mesmo? Em que ano? Ele é de que ano? Então, a Wicca ela surge por volta de 1950, quando a lei contra a bruxaria cai. Porque tinha uma lei ainda que proibia Nossa, até as 1950 pessoas de ainda existia. praticar atos de feitiçaria e ocultismo na Inglaterra e elas poderiam ser presas. Tanto que a palavra Wicca, que o Gardner trouxe, ele trouxe como uma proteção para o grupo. Porque se você falasse que você era bruxa, você podia ser preso. Então que Entendi. eles falavam, não sou bruxa, eu sou Wicca. Uhum. Que era qualquer outra coisa, entendeu? Então, porque Gardner mesmo, ele se dizia bruxo, né? Mas para não correr risco de prisão, acaba que a palavra Wicca surge para poder protegê-los. Então, por volta ali de 1950, ele decide trazer à luz o que ele pratica por um livro com um pseudônimo ainda, não vou lembrar o nome que ele usou, mas se eu não me engano o nome do livro era Com Auxílio da Alta Magia. Uma coisa assim. É tanto livro, gente. Mas qualquer coisa eu boto pra vocês depois nos comentários os livros que eu tô citando. E aí ele traz um romance, e nesse romance ele, no meio do romance, coloca algumas das práticas wiccanianas. E esse romance foi um sucesso. E depois disso, aí ele começou a escrever mais diretamente sobre bruxaria, sobre o Wicca, porque daí a lei já tinha sido revogada. É isso. E como que você vê a relação moderna, assim, né? Entre a ciência e a magia? Eu acho que as duas coisas não podem se misturar. Água e óleo. Por quê? A ciência, ela procura a verdade das coisas. A espiritualidade, ela procura a contemplação de uma realidade que não precisa ser verdadeira. Quando eu falo de religião, eu falo de acreditar. Eu tenho fé em algo. Algo que geralmente não pode ser provado. Imagina quando provarem Deus. Se é que é possível. E se provassem que só existe um Deus? O que seria de todas as outras pessoas? Você entende? Então, eu acho que são coisas que precisam estar... Mas a Wicca, ela trabalha com a lógica? Então, Não o especificamente. que é lógica? Você tá entendendo? Eu posso até colocar lógica, mas daí eu também vou trabalhar com o que é empírico, porque eu posso pôr a lógica, mas daí de repente eu vou colocar a intuição, que é uma coisa mais íntima. Então, assim, é muito difícil a gente falar que é científico, porque o que é científico? Eu fazer testes. Existem diversos testes que são científicos e que eu preciso colocar aquilo que eu faço dentro de ambientes que possam ser feitos de novo. Tipo teste AB, que nem fazem com remédio. Dão o farmaco e dão o placebo, para a gente poder entender o que pode acontecer. A gente pode fazer isso com a magia? Pode, mas não vai ter um resultado 100%. Sim. Entende? Uhum. Então, assim, eu acho que precisa andar junto Mas até um certo nível. Mas se a gente começar a querer colocar a religião como algo científico, tentar tornar aquilo um processo acadêmico, talvez a gente mate muitas culturas. Sim, E a com gente certeza. exploda a essência daquilo. Mano, eu gosto muito da ciência, assim, adoro os estudos, etc. Só que só até certo ponto também, porque quando chega em certo ponto relacionado ao xamanismo, já começa a falar merda. Então, porque a gente tá falando do que tá empírico, do que tá no seu íntimo. Sim. A gente pode usar a ciência, por exemplo, para poder rastrear o uso enteógeno. A gente pode caracterizar as toxinas, as enzimas, o processo de cultivo, o que ela precisa, o que ela não precisa para estar bem desenvolvida, né? Seja que planta ou... Ok, legal. Mas quando a gente entra pro espiritual, se a gente for ficar usando a ciência para isso, eu acho que a gente mata a conexão. Então, assim, eu acho que existe um caminho que a ciência vai andar com você, pra você não virar o quê? Trouxa dos outros e cair em papo de charlatão. Exato. Mas Mas tem razão. daqui pra lá, eu acho que é preciso que a gente se jogue no abismo. Sim. Entende? Eu acho que é importante, e eu falo isso principalmente em processos psicológicos. Então, assim, rola muito essa... um feitiço pra minha depressão. Calma, pera, sua depressão ela é um processo que tá no seu corpo. É físico.
Ah, mas tem espiritual. Ok, elas não precisam andar separadas. Vamos fazer um tratamento para sua depressão com um médico, mas também vamos colocar um tratamento que seja natural, que seja mágico. Vamos trabalhar os dois juntos, elas não precisam estar separadas. Vamos ir para um terapeuta, vamos falar das nossas dores, mas vamos também ir para uma roda de alguma coisa? Vamos trabalhar os dois juntos? Entende? Eu tenho um problema que é congênito. Vamos trabalhar a magia, mas vamos trabalhar, sabe? Quando a gente tá na realidade, quando tá no físico, a gente tem movimentos físicos que resolvem isso. Que já são comprovados pra isso. O chá vai ser legal, o feitiço vai ser legal, vai. Pode ajudar melhor que o remédio? Pode. Mas o remédio também tem o seu poder ali, que já é comprovado. Então, vamos trabalhar os dois juntos? Eu acho que não precisa separar neste caso. Neste caso. Agora, Eu já outros acho que casos tem eu acho remédio, assim, que problemático. prejudica. Principalmente os que são dados para tratamento de cabeça mesmo. Depressão. Eu acho que aí é uma linha também muito tênue do que a pessoa acredita, né? Tem gente que não gosta das toxinas, dos fármacos no geral, né? Que preferem ir pro lado mais natural, e tem gente que prefere, porque, gente, a gente tá morrendo desde a hora que a gente nasceu. O nosso oxigênio mata a gente. O fato de respirar te mata. O que envelhece a gente é o oxigênio. Então a gente tá morrendo desde o momento que a gente nasceu. Então o que acontece é, algumas visões vão, talvez, diminuir o processo de dor, de dano, enfim. É o que eu penso, gente. É muito pessoal. E qual que é a sua visão sobre astrologia e bruxaria? Eu sou uma bruxa astróloga. Você acha que tem ligamento? Eu acho que tem. Eu acho que tem, mas eu sou péssimo em astrologia. Não é um dos meus amores, vou falar pra vocês. Mas eu tenho amigas que são astrólogas muito poderosas. E se você der o seu nome, sua data de nascimento, ela vai ler até o que você não quer que ela leia. Entendeu? Ela vai ter ali o mapa da tua vida na mão dela. Mas não acho que são todas as pessoas também. Eu acho que é um estudo muito aprofundado e é preciso ter uma delicadeza no processo de compreender. Sim. Mas eu acho que tem sim. Na verdade, as bruxas do passado tinham muito esse processo de olhar para astrologia, assim como as ordens iniciáticas. A astrologia sempre esteve muito envolta nisso. Mas eu, com astrologia, sou péssimo. Eu gosto mais de um lado. Eu gosto mais do tarô, espelho negro, uma coisa um pouco mais intuitiva, um pouco mais sensível. O Cedric, espelho negro eu acho muito interessante. o Lotus Cristal tá perguntando aqui, qual a relação da Wicca com os celtas? Certo. Os povos celtas, eles estiveram em vários lugares da Europa, né? Eles eram povos nômades e eles influenciaram muito em diversos movimentos históricos daquele período. A Wicca tem no começo, né? Gardner flerta com alguns mitos célticos. Eu não diria que a Wicca tem um movimento interno 100% celta, tá? Mas a gente tem algumas coisas, por exemplo, os sabás. Os sabás que a gente tem, né? Os principais sabás celtas, né? Os festivais de fogo, que marcavam os momentos de colheita, eles foram trazidos, porque os celtas, eles entendiam a roda cíclica do ano de um jeito. Então, Gardner, ele trouxe um pouco dos sabás celtas e misturou com o que a gente já conhecia como sazonalidade. Então, os celtas tinham 4 sabás, e aí a gente tem 8, né? Porque daí a ciência veio, relativizou os sabás e tal. Então, ele flerta com os celtas, e inclusive tem uma figura histórica, eu não me lembro o nome dele agora, que tinha um movimento celta na época, que era amigo do Gardner. Então ele participou um tempo desse grupo de reconstrucionismo celta. Então sim, a Wicca, ela tem um pouco de algumas coisas relacionadas ao povo celta, mas no movimento reconstrucionista, não é um movimento fidedigno, tá? Aliás, acho que Gardner nunca quis que fosse um movimento fidedigno. Então, Explica sim, pra galera aí, rapidinho, o que é um movimento fidedigno? um movimento fidedigno é quando você tá na busca de fazer aquilo tal qual era no passado, sabe? Então, assim, eu tô reconstruindo aquilo e hoje eu vou tentar fazer tal qual era no passado sem transgredir nenhuma lei, sabe? Não era essa a intenção. Não era essa a intenção.
Então, quando o Gardner trouxe alguns movimentos para dentro da Wicca, ele trouxe inspirado nisso, até porque ele é da Europa, né? Então, os celtas estiveram ali por muito tempo. Então, tem muitas coisas históricas e movimentos que estão dentro, né, do inconsciente coletivo daquelas pessoas. Então, sim, a Wicca, eu não diria que a Wicca ela é céltica, e tampouco um reconstrucionismo celta. Mas Gardner, quando começou a construir o que ele chamaria de Wicca, ele flertou com várias coisas e ele trouxe para dentro da Wicca diversos movimentos. Então, os instrumentos mágicos que nós temos, por exemplo, vêm da alta magia. Então, a gente vai ter o atame, a espada, o cálice. Então, são instrumentos mágicos que vêm de ordens de alta magia. A gente vai ter o sabás, que vem lá dos celtas, que foram misturados com novos movimentos. A gente vai ter o círculo mágico, que é utilizado em diversas tradições magísticas, como, por exemplo, na própria Goécia. Então, ele criou o que é chamado de religião das bruxas hoje, utilizando de movimentos diversos para fazer sentido naquilo que ele acreditava. Ele fez um resgate das culturas pagãs Isso. E sintetizou da melhor maneira que ele achou. Exatamente. Exatamente. Então, sim, tem um pouco do que é celta, mas não é um reconstrucionismo.